Fala nação Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo um corte aí do programa Sport Center, tá bom? Da ESPN. E a gente vai estar aí vendo informações a respeito do Verdão, né? Os comentaristas vão estar falando ali a respeito da partida entre Botafogo, né? E Palmeiras, onde o Palmeiras acabou sendo derrotado, né? Em uma partida onde houve um lance polêmico, né? Um pênalti em cima do Alan que não foi dado, né? E a gente vai estar fazendo essa análise nesse vídeo, tá bom? Mas antes, peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal. É só clicar no botãozinho aí embaixo, deixa o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Estamos de volta, terminou neste momento em Ribeirão Preto, Botafogo 1, Palmeiras 0, Campeonato Paulista, o Botafogo vencendo, resultado importante para o time do interior de São Paulo, e um Palmeiras, Elton, que entrou com seu time totalmente modificado, né? Só o Vitor Roque, dos principais jogadores entre os titulares, essa foi a opção do Abel para hoje, e embora com esse time reserva mesmo em campo, o Palmeiras ainda muito abaixo, principalmente no primeiro tempo, né? Sim, Glaucio, a gente está começando fevereiro e a gente já teve muitas discussões sobre o mês de janeiro no futebol brasileiro, principalmente sobre essa pressão que muitos clubes têm tido nos estaduais, né? E o Palmeiras estava à margem disso, né? Um time que estava já numa situação bem, ainda está, né, numa situação bem confortável dentro do campeonato e se deu ao luxo de poupar alguns jogadores pensando no Campeonato Brasileiro, só que não deu certo, né? A gente percebeu, claro, tem um componente importante, choveu bastante em Ribeirão Preto durante todo o dia, o campo estava um pouco mais pesado. Não sei se o Abel também pensou nisso, né, quando poupou alguns jogadores. Talvez o planejamento fosse diferente, ele até pode falar sobre isso, né, na coletiva, a gente vai ficar atento. Mas foi um Palmeiras realmente muito abaixo e um Botafogo que, pela necessidade e pelo, obviamente, né, pelo fator mando de campo, conseguiu ser mais eficiente. E algumas polêmicas no jogo, inclusive, né? Mais uma vez a arbitragem sendo contestada e provavelmente será também pauta. Tem esse lance, por exemplo, né? Que para mim não foi pênalti, né? O jogador do Palmeiras vai na bola ali e a árbitra foi revisar esse lance, passou um tempo longo para chegar à conclusão de que não foi pênalti, consequentemente, né, para a equipe do Botafogo, mas o Botafogo conseguiu se recuperar e no segundo tempo fazer o resultado necessário. O Palmeiras depois partiu não só para o que a gente já está acostumado a ver, quando o time está com o placar adverso, que é a bola parada, cobrança de faltas laterais, cobrança de escanteios, mas também com o banco de reservas dos seus jogadores principais vindo para tentar fazer o time funcionar melhor, né? Por causa do Flaco Lopes. Teve um expulso aí nesse lance ainda também, né, Elton? Pelo segundo amarelo. Pelo segundo amarelo, e aí o Palmeiras começa também a colocar os seus principais jogadores. Exatamente, né? Aí a gente viu um Botafogo do Tencate, o Tencate que tem muita experiência, inclusive, nesse tipo de jogo, de ser um time que se defende bem e joga nos contra-ataques. O Palmeiras criou muitas chances, mas pecou em algo que já na temporada passada, algumas vezes o Abel Ferreira criticou no seu próprio time. Time de volume, time de intensidade, mas um time que define com uma eficiência menor do que cria. Então acabou acontecendo isso e o Palmeiras acabou sendo derrotado. Acho que dos times que foram derrotados nos estaduais, o Palmeiras sofreu, por exemplo, né, um placar que não havia sofrido ainda com o Abel Ferreira, né? Um jogo contra o Novo Horizontino, né? Acabou sendo goleado. Essa derrota talvez tenha um impacto menor, mas é claro que cria esse sinal de alerta também pensando num time alternativo não ser tão confiável quanto a equipe principal, apesar do o elenco do Palmeiras ser um elenco consistente, né, para brigar por todas as competições em 2026. A gente segue acompanhando a movimentação lá em Ribeirão Preto, até em termos de classificação, né, Elton? O Palmeiras na classificação geral segue em segundo lugar, atrás apenas do Novo Horizontino, e o Botafogo, que estava mais na parte de baixo da tabela, com essa vitória pula ali para a zona de classificação para o 8º lugar. É bem verdade que o Palmeiras reserva com muitos jovens em campo, um Abel pensando também no planejamento de sequência, né? No meio de semana tem o Vitória, recebe ainda a Arena Barueri esse jogo, e depois pelo Brasileirão, e depois o Corinthians pelo Paulista. E vem o clássico no domingo da Neoquímica Arena com o Corinthians. Também acho que o Abel fazendo esse gerenciamento de elenco pensando nessa sequência, né? Exatamente. É bem claro isso pra gente, porque como o Palmeiras conseguiu uma gordura no campeonato estadual, sim, e eu acho que o ponto positivo da mudança de fórmula é esse, porque se
se fosse uma fase ali de 4 times no mesmo grupo, de repente a classificação ficasse um pouco ameaçada porque só se classificariam 2. Como se classificam 8 e o Palmeiras está em segundo, isso permitiu ao Abel fazer esse planejamento. É lógico que também, considerando o contexto geral, não só o jogo, a derrota, o merecimento do Botafogo, a gente, indo para um contexto geral, sabe que o campeonato estadual está na base da pirâmide de competições do Palmeiras. Que tem Brasileiro e Libertadores, que tem Copa do Brasil, né, que tem um possível Intercontinental se vencer a Libertadores, ou Recopa, Supercopa se vencer Brasileiro. E o estadual vem por último. Como o Palmeiras foi um time que não foi aquele que terminou tão tarde assim em relação a alguns concorrentes a temporada passada, se permitiu até colocar alguns titulares e fez com que o time ganhasse essa gordura, criasse essa gordura no campeonato estadual. Então é uma derrota que não muda muito, talvez, a trajetória do Palmeiras, mas talvez cria um sinal de alerta de que nem sempre você colocar uma equipe alternativa vai surtir efeito, principalmente no estadual, que é um pouco diferente dos outros. Sim. O Botafogo, por mais que tenha feito uma Série B ruim na temporada passada, é um time que está acostumado a jogar uma competição de 38 rodadas. E se preparou para esse ano fazer um ano melhor. Acabou sendo derrotado por um time que está fora da zona de classificação, mas a gente entende que, num contexto geral, não é para se criar, talvez, um fogo, que já foi criado, inclusive, pela própria torcida durante a temporada, muito mais pelos jogos maiores do que necessariamente pelos jogos menores e, notadamente, pela derrota para o líder do Paulistão, que foi o Novo Horizontino, pelo placar. Muito mais pelo placar até do que pelo desempenho, porque o Palmeiras criou muito, inclusive, naquele jogo. Já a Renata Ruel vai analisar também os lances de arbitragem nessa partida. Acho que tem para os dois lados aí. A Renata chega com a gente já para analisar isso. Agora, Elton, entendo e acho que faz todo sentido esse teu raciocínio de ser o estadual, a base da pirâmide para o Palmeiras, mas a gente sabe o quanto também pesa um clássico como esse que vem para a semana que vem. Né? Algo que o Palmeiras, no ano passado, sofreu nos clássicos contra o Corinthians, no próprio Paulista, depois Copa do Brasil, e isso ainda pesa muito no trabalho do Abel, né? Sim. A gente já viu em entrevistas desse ano já, o Abel trazendo essa lembrança do ano passado. Então, sem dúvida alguma que já ter também o principal rival na sequência aí é algo que pesa. Poxa, não vai determinar a temporada, mas e o barulho, né? Sim, num período de menos de um ano, o Corinthians venceu títulos contra Palmeiras e Flamengo, as equipes que mais investem nessa temporada, né? O Paulistão do ano passado e a Supercopa desse ano. Isso eu não estou nem contando a Copa do Brasil, que o Corinthians venceu o Vasco. Quando eu falo base da pirâmide, obviamente, é pensando no calendário do futebol brasileiro 2026, porque na temporada passada, os jogos mais importantes começaram a acontecer depois do estadual, né? Teve ali o início da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras sempre, ou quase sempre, né, consegue se classificar com folga. A Copa do Brasil vem um pouco depois, então o Palmeiras teve ali basicamente o estadual. E esse ano não, esse ano tem um campeonato brasileiro, tanto que poupa jogadores pensando no meio da semana. E olha que vai enfrentar o Vitória, que o Vitória estreou vencendo o Remo, mas o Vitória hoje não se coloca como um time da mesma prateleira do Palmeiras na briga do Campeonato Brasileiro. Ou seja, se você poupa jogadores contra um adversário que não está na sua mesma faixa de tabela, significa que está sim dando importância para o campeonato. Mas aí vem um jogo que é um campeonato à parte, isso não é clichê, né? Porque o Corinthians vem de um título que conquistou hoje e o Palmeiras vem de um ano sem títulos, onde o Corinthians conquistou 3 nesse período, 2 no ano passado e agora a Supercopa. É claro que isso pesa bastante também no planejamento da semana. Vamos dar uma olhadinha nas estatísticas dessa partida, deste Botafogo 1, Palmeiras 0, jogo em Ribeirão Preto, Campeonato Paulista. Tá aí, posse de bola 39% a 61%, finalizações 13 a 11, no alvo 6 a 4, gols esperados 0,75 a 0,77, grandes chances 3 a 2 e ações na área rival 13 a 20. 51 minutos de bola rolando nessa partida. E fica muito claro, embora o Palmeiras também, no momento do jogo, tivesse um a mais em campo, Elton, mas quando começa a entrar os principais jogadores, né? Aí o Abel mexe nesse time e lança a mão de Marlon Freitas, vem o Flaco Lopes, enfim, Pereira, né? Começa a trazer os seus principais, aí é um outro Palmeiras, né? Como ainda é necessário usar, de fato, a força total para ter o melhor dessa equipe. Sim, ele ali mais ou menos 16, 17 minutos do segundo tempo colocou 3 jogadores. Marlon Freitas,
Andreas Pereira e o Flaco Lopes. Os 3 entraram. Aí você já eleva um pouco o patamar técnico da equipe. Só que 1-0 exatamente saiu aos 50 minutos de jogo, ou seja, aos 5 do segundo tempo. O Palmeiras já entrou com esses jogadores num 0-1. Então precisava, logicamente, correr um pouco mais. É lógico que depois da entrada desses 3 jogadores, o time melhorou um pouco mais, porque o Marlon Freitas é um jogador que, por mais que seja um primeiro ou um segundo volante, ele tem muita capacidade de criar e é um cara que na bola aérea ofensiva funciona bem também, porque ele tem estatura, ele tem posicionamento. Então acho que isso pesou bastante para a entrada dele. O Andreas Pereira, acho que entrou um pouquinho mais abaixo, porque teve essa questão, né, da lesão dele, um jogador que ainda não consegue ter 90 minutos plenos. E o campo um pouco mais pesado também dificulta o jogo do Andreas Pereira, que é um cara de bola no chão, de transição rápida. O Flaco Lopes já é aquele jogador que incomoda a defesa, né? Eu acho que isso que melhorou um pouquinho também a produtividade da equipe, mas não foi o suficiente, claro, para vencer o Botafogo, que, repito, se defendeu bem e mesmo quando perdeu um jogador no segundo tempo, né, expulso, se retraiu o suficiente para garantir 3 pontos em casa. Pois é, a gente vê a reta final do jogo aí, né, dessa certa pressão do Palmeiras, teve lance de revisão para pênalti, teve tudo isso. Inclusive a Renata Ruel já chegando aqui conosco para analisar esses lances de arbitragem nesse jogo lá em Ribeirão Preto. Tanto para o lado do Botafogo quanto para o lado do Palmeiras, a gente sabe que também vai ser pauta entre os treinadores no pós-jogo, inclusive nossa equipe acompanhando lá. A gente aguarda também a chegada do Abel Ferreira para ver o que é que o treinador do Palmeiras fala depois dessa partida aí. Esse 1-0 diante do Botafogo de Ribeirão Preto, a gente já viu o gol do Leandro Maciel, o único gol dessa partida. Belo gol, Sim. Inclusive, né? Eu tô pegando ali de fora da área. Esse lance é reclamado também pelo Palmeiras. A arbitragem acabou também não marcando o pênalti, assim como aconteceu no primeiro tempo. Lembrando que a expulsão aconteceu ali aos 19 do segundo tempo, mais ou menos, ou seja, ficou quase 30 minutos com um jogador a menos o Botafogo, né? Então, time que teve que se defender muito também depois que perdeu um jogador por expulsão. Boa, Renata Ruel já aqui com a gente para analisarmos os lances de arbitragem nessa partida. Tudo bem, Rê? Seja bem-vinda, amiga. Um beijo para você. Viu? Boa noite. Ela estava aqui. Muito. Ela estava aqui. Lance de arbitragem sempre tem. Ó, já laçamos a mulher ali já. Não tem aqui, não tem folga não. A arbitragem brasileira não dá folga, Renata Ruel. Oi, Glau. Beijo, bem-vinda. Eu tava tentando fugir ali, falei, não, desde cedo, mas não teve Não como. deixaram o crachá dela passar ali na catraca, não. Passou, a arbitragem não deixa passar, não tem como, Glau. E realmente nós temos algumas polêmicas, aconteceram muitas coisas nesse jogo, a gente percebe que o VAR foi bem intervencionista, e isso é um ponto que a gente precisa até analisar e avaliar, principalmente quando a gente estuda e entende como foi a pré-temporada do Paulista, né, da Federação Paulista, onde eles até separaram o VAR do campo para o VAR não ser intervencionista assim, para os árbitros decidirem no campo. E aí você tem o primeiro lance, né, que é um lance de possível pênalti a favor do Botafogo. Eu vejo que nesse lance ali, que a árbitra Mariane não marca nada no campo, o VAR erra em sugerir revisão, até porque o defensor toca a bola e depois você tem contato de jogo. A gente está vendo aí o lance. O que acontece? Você tem disputa de bola, o defensor toca a bola e a bola ainda bate ali no atacante, mas é um contato de jogo, não é um contato faltoso. Ele não faz um movimento adicional, um movimento a mais para derrubar o atacante. Então, para mim, aí, o erro principal é do VAR em sugerir a revisão, mas a Mariane ali, com personalidade, vai e mantém a decisão dela de não pênalti. E tem mais, né? Vamos lá, e ainda ficou um tempo para essa revisão, né? A Mariana ainda ficou ali uns 5 minutos ali, né, no VAR, né? Rê? Já tinha tomado essa decisão em campo. Esse lance foi um giai, né? Teve isso também, eu achei um baita desarme, inclusive. Para mim, foi muito mais desarme do que... limpo, né, Elton? Sim. O que mais temos aí, amigos? Vamos soltar mais um lance aí para Rê também comentar o que vem nessa sequência. Temos o gol anulado do Vitor Roque, é isso, Rê? Temos o gol anulado por impedimento, e aí eu acho que o impedimento é claro, né? Apesar da nossa imagem não ser a ideal, quando você olha a transmissão, tudo, você sabe que tem, além de tudo, você tem o VAR traçando linha, e aí o impedimento é bem
claro, e o gol é bem anulado do Vitor Roque, do Palmeiras, nesse lance. Botafogo teve o Vilar expulso. A gente viu ali o lance de segundo amarelo, né? 2 cartões amarelos para o zagueiro do Botafogo. Vamos ver também o lance dessa expulsão, Rê, já do segundo amarelo aí. E aí ele já tinha amarelo. E aí o que ele faz? Em nenhum momento ele quer disputar a bola. Ele segura... Muito explícito, Nossa, né? é muito claro, né, Glau? Ele segura o adversário claramente ali com as 2 mãos. Ele agarra, ele só vai no corpo. Isso, na regra, entra em até conduta antidesportiva, faltar com respeito ao jogo. Por quê? Por que é uma falta de respeito? Porque você está segurando o adversário de uma forma que você pratica o antijogo. Você não quer jogar bola, você só quer parar o ataque. Então, o amarelo aí é claríssimo, era o segundo, e aí a expulsão é correta. E para a gente fechar esse jogo lá em Ribeirão, tem um pedido de pênalti também do Palmeiras, um lance que também ficou um tempo em revisão, né, Rê? Esse, para mim, é polêmico. E esse, para mim, o VAR acerta em sugerir a revisão e ela erra em não marcar penalidade. Por quê? Porque o Alan, né, ele toma a frente. Num erro ali da defesa do Botafogo, a bola sobra para ele toma a frente, sim, do defensor. O defensor vem disputar a bola com ele e não é em cima, não é um contato faltoso em cima, é embaixo. O defensor, ele age de forma que a gente fala na regra, imprudente. Quando ele vai disputar a bola com o adversário que tomou a frente dele, ele tem que tomar cuidado com o contato. E aí você tem um contato embaixo onde o defensor avança até onde o atacante já estava e aí pega a perna do atacante. E aí o jeito que toca na perna do Alan, sim, desequilibra o jogador que tinha tomado a frente, que tinha posse de bola, que iria ali, né, de repente arrematar no gol, ficar no 1 contra 1 com o goleiro. Então, para mim, pênalti sim, e como não tinha disputa de bola, porque o atacante já tinha até tomado a frente, cartão vermelho por impedir uma oportunidade clara de gol. Esse, para mim, é o grande erro da arbitragem no jogo. O seu crachá ainda não passa. Então, nação alviverde, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nós vimos aí uma análise, né, do pessoal do Sport Center, né? A Renata Ruel, que é uma ex-árbitra, ela fez a análise do lance ali, polêmico, né, da partida, e ela confirmou que de fato foi pênalti, né? Estava visível, somente para a arbitragem, né, pro VAR da partida que não conseguiu enxergar, mas qualquer outra pessoa, para qualquer outra pessoa estava visível isso. Então o Palmeiras acaba sendo prejudicado, quando a arbitragem não marca, né, esse lance, e acaba perdendo, né, por Botafogo. Isso prejudica bastante, né, nossa equipe do Verdão, mas infelizmente, né, aí vai reclamar, mas o resultado não volta, né. Essa arbitragem tem que melhorar muito, muito, né, porque em um lance como esse acaba prejudicando, né, a equipe bastante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Mais uma vez peço que, por favor, se inscrevam no canal, caso você ainda não tenha feito isso, tá bom? Deixe o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo aqui no canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.